Fala pessoal, aqui é do canal Diário Falado. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente vive no piloto automático, aceitando as coisas que nem sempre nos fazem bem? O problema é que, sem clareza nenhuma do que realmente queremos, acabamos dizendo sim para qualquer coisa, para o que não deveríamos e não para o que poderia transformar as nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar contigo um papo bem direto sobre como encontrar clareza e como isso pode mudar completamente a forma que você vive e faz suas escolhas. Já segue o canal, comenta aqui se você gostar desse tipo de conteúdo, compartilha com algum amigo, algum colega, alguém que você gosta. Se você está gostando do conteúdo, eu vou entender que você gostaria que outras pessoas também vissem esse conteúdo. Então ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo aqui também é relevante. Eu quero começar pelo problema, tá? O problema aqui é a falta de clareza sobre o que queremos. Eu sei que muitas vezes a rotina, as pressões externas, né, um trabalho novo, é conseguir um trabalho, é ganhar mais, empreender, criar um negócio, ver amigos, ver filhos, ver os sobrinhos, tudo isso, as pressões familiares também, né, todas as expectativas sociais, elas nos empurram para a tomada de decisão de forma automática. Ou seja, a gente acaba, de certa forma, dando sim e tendo dificuldade para dar não. Então, alguns exemplos práticos, né, de como seria aceitar qualquer coisa, né, dar um sim para qualquer coisa. Por exemplo, aceitar um emprego que não faz sentido, só pelo medo de ficar desempregado, só pelo medo de não ser aceito entre as pessoas porque você está desempregado. E também, é claro, eu entendo que muitas vezes a própria pressão que vamos fazer em nós mesmos por não estar empregado pode ser muito grande, né? Permanecer em um relacionamento que não te agrega. E eu não estou falando de relacionamento afetivo, amoroso, estou falando de um relacionamento, por exemplo, de amizade, né? Muitas vezes alguns amigos mais atrasam, mais atrapalham do que nos ajudam a nos tornarem melhores, né? Às vezes eles não são apoio e tá tudo certo, cada pessoa dá o que pode. Dizer sim a compromissos que nos afastam dos nossos objetivos, tá? Muitas vezes também atrapalha viver o nosso sonho. Sem clareza, a gente vai viver apagando incêndio. Sem ter bem definido o que a gente quer da nossa vida, a gente vai viver apagando incêndio, correndo de um lado para outro, né? Construindo um caminho que não leva a objetivo nenhum. Dado esse problema, tá? Da falta de clareza, acho que convém pensar também o que seria o oposto disso, né? O que seria a clareza de verdade, né? Clareza não é apenas saber o que você não quer, mas sim ter consciência do que é fundamental para você, né? Do que você precisa daquilo para viver, tá? Então, uma comparação, né, interessante seria ali com a lente de uma câmera, por exemplo. Sem foco não dá para entender nada, tudo é confuso. Já com foco tudo fica nítido. Você consegue inclusive destacar um objeto na frente de vários outros quando você dá o foco adequado na câmera. Então podemos pensar que a clareza, né, o foco, ele vai te ajudar a chegar num objetivo específico, né? Então clareza é uma bússola, tá? A clareza, ela é uma bússola de fato. Ela aponta numa direção mesmo quando o caminho é desconhecido. Então beleza, você pode, eu vou pegar um exemplo aqui que eu gosto muito, né? Você pode querer começar um novo negócio, ou seja, você quer empreender. Você não sabe o que acontece depois de dar o primeiro passo, né? Você não sabe necessariamente como é que vai ser o seu movimento depois que você fizer a primeira venda, né? Como é que você vai atender o seu cliente, como você gostaria de ser atendido, como você gostaria que o seu cliente fosse atendido. Ter clareza nisso daí é fundamental para que a experiência do seu cliente seja completa e que você saiba o que fazer, né? Ou pelo menos tenha uma noção ali básica do que fazer para que atenda a sua demanda, né, de empreender. Então eu separei aqui 3 passos práticos para a gente, de uma certa forma, desenvolver a nossa clareza, tá? Mas antes de eu dizer, deixa eu te pedir uma coisa. Curte esse vídeo, comenta
nesse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém, tá? E me ajuda aqui a entender, deixa eu entender vocês, qual é o momento que vocês estão passando, qual é a falta de clareza que vocês têm. Deixa eu tentar entender e te ajudar de alguma forma, beleza? Comenta aqui no vídeo, me conta a situação, que eu vou ler teus comentários e vou tentar trazer aqui alguma reflexão específica para vocês. Os 3 passos práticos que eu acredito que vão trazer clareza, certo? Primeiro, é uma escuta interna, é a autoobservação, de uma forma sincera, de uma forma franca, sem criar fantasia, sem criar ilusão sobre si e sobre a situação na qual você está inserida, né? Então, pergunte a si mesmo, né? O que te faz sentir vivo? Tá? O que te faz sentir vivo? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ir à praia. Eu gosto muito de fazer exercício. Então isso tudo me faz sentir vivo, sim. O que você faria mesmo sem receber nada em troca? Essa é uma questão interessante, né? Eu acho que o que eu faria sem receber nada em troca seria viajar o mundo, né? Eu sei que é caro, é custoso, mas eu faria isso. Quem não faria, né? Muitas pessoas eu sei que não fariam também, mas eu sei também que uma grande parte da população faria isso facilmente, tá? Eu tenho uma amiga, depois eu posso falar dela também. Ela tá viajando o mundo há mais de um ano, há 1 ano e meio aproximadamente, sem muitos recursos. Então ela pega carona, ela dorme no chão, ela dorme, sei lá, numa rodoviária. Então assim, ela não tá recebendo nada, pelo contrário, ela tá gastando para poder rodar o mundo, mas ela tá fazendo isso. Então ela vive sim o sonho dela, né? À medida dela, do jeito dela, mas vive. Quais situações drenam a minha energia? É importante que você saiba entender quais são as situações que drenam a sua energia, para que você não se envolva nesse tipo de situação. E essas situações, elas geralmente vão ser as situações que vão te atrapalhar de viver o teu objetivo. O que eu gosto de fazer também, né, são esses vídeos aqui do YouTube, certo? Eles, para mim, são de uma forma prática, né? Eu consigo manter um diário gravado com esses áudios pessoais e me escutar, né, para entender se o que eu tô fazendo tá legal, né, o que eu tô fazendo tá valendo a pena para mim. E no geral tô gostando muito, no geral tá sendo legal, divertido, beleza? Então a primeira parte já foi uma escuta interna. A segunda parte, né, o segundo passo prático para ter clareza é a eliminação consciente. Cara, então vamos lá, eliminação consciente. A clareza, ela vem mais pelo que você pode remover, pelo que você pode tirar das suas vistas, do que pelo que você pode adicionar. Por exemplo, quando eu digo não para algo que eu não quero, eu abro um espaço para o que realmente importa. E eu falo disso nesse outro vídeo que está marcado aqui nessa box aqui em algum canto dessa tela, tá? Então no outro vídeo você vai entender sobre o poder do sim e o poder do não. Mais especificamente sobre o poder do não. Um exercício legal seria escrever uma lista de tudo que você está fazendo e riscar aquilo que não te aproxima dos teus valores ou dos teus objetivos, certo? Isso daí é fundamental. No meu entendimento, no meu ponto de vista, se você consegue ter clareza do que você quer e o principal, do que você não quer, você vai sim conseguir viver com mais objetividade, né? Os seus valores, o que é fundamental para você, os seus sonhos, resumindo. E o terceiro passo, eu considero que podemos chamar esse passo de um teste realista. São pequenas ações. A clareza, ela também vem da prática. Ou você acha que é mais fácil um mecânico que tem horas trabalhadas consertando o carro, acertar de primeira como resolver um problema, ou eu, que nunca consertei um motor de um carro, tentar ver um vídeo tutorial e já resolver logo na primeira hora, né? Óbvio que não. Quem tem experiência prática consegue resolver as coisas com mais clareza, com mais facilidade. Então,
nesse teste realista, né, que eu estou chamando de pequenas ações aqui, o terceiro passo, ter clareza também vem da prática. É importante que você tenha uma experiência prática com as coisas, tá? Tanto para o que você diz sim, como para o que você diz não. Saiba quais são os seus objetivos e foque em dizer sim a tudo que te aproxima deles e não para tudo que te afasta deles. Faça pequenos testes antes de grandes decisões. Por exemplo, se você vai comprar uma coisa que custa mais de R$100, deixa para comprar 24 horas depois que você viu a oportunidade. Pelo menos isso. Dá um tempo maior antes de uma tomada de decisão importante. Dá o tempo maior antes de uma tomada de decisão que você vai ter que precisar abrir horários na sua agenda para poder estudar, por exemplo. Alguns exemplos, né, aqui desse contexto, né, de pequeno teste antes de grandes decisões. Quer mudar de área? Antes de mudar de área, você pode tentar um freela ou um projeto voluntário relacionado à área que você está procurando. Né? Você quer empreender, quer começar um novo negócio? Começa validando uma ideia pequena. Faz um produto mínimo viável e tenta vender para um amigo, um colega, um familiar. Se você quer vender, por exemplo, uma consultoria, que é um serviço, você pode pensar em um produto mínimo viável. Que tipo de serviço você pode entregar para as pessoas, para as empresas, por exemplo. Então, uma reflexão que eu acho interessante é que agir gera clareza. Ficar parado gera confusão. Então, se você utiliza o seu tempo para agir, no sentido de, bom, deixa eu pensar como seria esse produto, eu vou produzir o básico dele e vou tentar apresentar para alguém. Se alguém comprar, ótimo. Você vai ter que entregar. Você se vira depois para fazer uma entrega bacana. Se não, você pelo menos vai ter coletado os feedbacks e vai ter aprendido alguma coisa com aquela experiência. Eu acho que existem alguns obstáculos que são comuns à clareza. Né? Toda pessoa que quer ter uma espécie de clareza mental vai sofrer alguns obstáculos. Né? Um deles é o pensamento circular. Né? Você só fica no plano mental, sem ação, sem ação, sem ação. Se eu fizesse aquilo, se eu ganhasse aquilo, se eu ganhasse na loteria, se eu tivesse um carro X, se eu viajasse para outro país, cara, você não age. Esse tipo de pensamento circular não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, vai te afastar do teu objetivo. Né? Também tem outro obstáculo que é muito pesado, que é a influência externa. Né? Você quer agradar todo mundo, ou seja, você sai dando sim para todo mundo, né? Ou então quando alguém te influencia negativamente sobre algo que nem aquela própria pessoa sabe realmente como funciona. Ela não tem experiência, né? E eu vou te dizer uma coisa, assim, a maioria das pessoas, elas não tiveram sucesso na área que você está pesquisando, na área que você quer estudar ou trabalhar. A maioria das pessoas não tiveram sucesso. Isso é um fato. Isso é um fato. Na área que você está procurando, a maioria das pessoas não tiveram sucesso. No dia que você encontrar com uma pessoa que teve sucesso na sua área, tente conversar com ela e tente entender o ponto de vista dela. Aí vai ser interessante para você, vai agregar bastante. Outro obstáculo que é comum à clareza é o medo de perder. Né? Achar que dizer não fecha todas as portas, quando na verdade abre espaços para as portas adequadas. Lembrando, vou falar um vídeo sobre não, que está em outro vídeo lá que vai aparecer aqui em algum lugar da tela. Bom, eu acho que eu deixei claro aqui nesse vídeo, né, minha ideia, né, sobre clareza. Clareza é foco, é uma escolha objetiva, certo? Claro que requer reflexão, né, e requer também coragem de dizer não para muitas coisas. Né? E quanto mais clareza você tem, mais dono da sua vida você se torna. Então, minha sugestão para você é que você escolha hoje mesmo começar a observar, eliminar e testar. Porque clareza não é um presente que cai do céu, é uma construção diária. Tá? A clareza ela também precisa ser prática, e para ser prática precisa de ações. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, me conta o que você achou. Deixa um comentário aqui pra mim. Qual a área da sua vida que você mais precisa de clareza nesse momento? Eu vou gostar muito de trocar essa ideia contigo. E se tiver ao meu alcance, eu também te ajudo a ter um pouco mais de clareza nessa tua área aí, tá bom? Segue, comenta, compartilha. É isso e muito obrigado. Até o próximo vídeo.